Ah, nossos milhares que sabem de fãs. Rodada é nós, está na área. Voltamos para falar da primeira perna das quartas de final. Não se preocupem, sim, terá Paulinho e Curuá. Por sinal, a ausência, não sabemos se momentânea, de Luiz Henrique Luz pode se dever a uma embriaguez enlouquecida porque o seu xodó fechou com o Clube do Remo. Fique aí para saber se ele estará aqui ou se ele enveredará pelo caminho da esbórnia. Mas hoje eu tenho Ítalo Souza, o tulante mais feliz das galáxias. Seja bem-vindo. Ítalo, tudo bom? Paulo, tudo bem? É uma honra dividir aqui com o Murilo e também uma honra ter você nos acompanhando. E, como já falou Ítalo, eu fiz uma... Nem era uma substituição, era um acréscimo. E por que seria esse acréscimo? Porque Murilo já tem, é meu brother, e também porque a gente vai falar do nosso canal novo. Se você não sabe, fica no vídeo, que a gente lá para o meio, para o fim, vai falar. Murilão, seja bem-vindo aí para dar seus pitacos no Rodada e abrilhantar esta conversa. Salve, Paulo, salve toda a nação, salve Ítalo. Isso aí, recebi esse convite com muito carinho para interagir com vocês sobre a rodada do Parazão. Tem bastante coisa para a gente falar. E o Luiz deve estar jogado lá pela Doca, comemorando, né? Todo o programa ele falava do Curuá e agora com a confirmação da contratação ele deve estar em êxtase. Então, vamos lá. Você quer saber o que a gente achou da primeira perna, o que a gente vai projetar para essa segunda perna que começa hoje ou amanhã, enfim. E se Luiz Henrique Luz sairá da embriaguez e aqui estará, então, tu já sabes, eu já te peço, vem com nós, papi. Salve, nação querosense, bora começar, mas antes de começar eu quero te pedir algumas coisas que eu não venho pedindo e eu tenho que fazer sempre esse serviço. Mano, dá moral esse conteúdo e todos do canal, dá o like, te inscreve, compartilha, ativa o sininho e tudo. Se tiver com o sininho ativado, tem muita gente reclamando, então vai lá, desativa e ativa de novo, que às vezes, muitas vezes, o YouTube dá essa complicada na nossa vida. Beleza? Então faz tudo isso que eu te pedi, é super rápido, divulga para os amigos e bora falar de Parazão, quartas de final, também do canal novo que surgiu aí, se tu não sabes, tu vai saber. Mais um filhote muito bacana, muito bem gerido e gerado pelo Enos Queiroz. Galera, eu vou começar fazendo uma pergunta e vou começar com o nosso convidado e tal. Houve alguma surpresa? Houve algo assim que destoou do que se imaginava antes dessa primeira perna das quartas de final? Diz aí, Murilo. Acho que sim, Paulo. E não sei se o Ítalo vai concordar comigo. Não a vitória da Tuna, mas o placar elástico. A Tuna enfrentava fora de casa a melhor defesa da competição e conseguiu um sonoro 3-0 merecido, justo e praticamente encaminhou a classificação. Então, do meu ponto de vista, isso foi uma surpresa. Não o resultado em si, não o resultado em si da Tuna ganhar, mas pelo placar elástico. Eu acho que essa vantagem da Tuna acabou surpreendendo, pelo que os dois vinham jogando. A Tuna fez uma primeira parte muito conturbada e parece que o Robson conseguiu ajustar esse time. O resultado, repito, foi merecido, a Tuna mereceu, mas não deixou de ser surpreendente pela campanha das duas equipes. Ítalo, então vou emendar para a gente já enveredar pela Tuna e Tupiranga. Primeiro tu disseste em alguns conteúdos do Rodada que a Tuna ganhava de times assim, que poderia ganhar, times mais fracos, e quando enfrentava times mais complicados, ela dava uma... Não é pipocada, mas ela dava uma encrencada, e esse jogo desfaz um pouco o teu pensamento de outrora? Acho que sim. Então, acho que a Tuna ela cresceu no final do campeonato, cresceu no momento certo, né? Ela vem de vitórias, conseguindo mais vitórias e conseguindo se articular em relação a times mais complicados, como é o Itupiranga, né? Lembrando que lá na metade do campeonato, na primeira fase, a Tuna se bateu com o Itupiranga, ficou no 0-0 em casa. Por isso concordo com o Murilo.
Concordo com o Murilo, foi uma surpresa o placar que a Tuna aplicou. Mas eu queria destacar também, Paulo, em relação ao que eu destacaria dessa primeira perna, o jogo do Paysandu e Bragantino, e vou dizer o porquê. O jogo que eu acompanhei do Bragantino contra a Tuna, eu vi um Bragantino muito desastrado. Não à toa que conseguiu levar 5 gols, né? Só conseguiu se ajustar no final e fez ali um de pênalti, depois fez outro gol, conseguiu fazer 3. Então eu não imaginava que o Paysandu e o Bragantino ficassem no 0-0. Então seria o meu destaque, além do jogo da Tuna, por conta do último jogo que o Bragantino teve. Tu acharias que o Paysandu teria a vida mais fácil contra o Bragantino pelos jogos que tu viste, é isso? Então, por isso que tu acha que isso destoa um pouco. Eu imagino que sim. Então tá, ok, o Ítalo falou também do jogo do Paysandu. Eu vi muita gente reclamando, e aí eu até quero dar um pitaco sobre o jogo do Paysandu. Eu li muita coisa. Vamos lá, realmente o jogo foi muito ruim, né? Muito ruim, gramado ruim, arbitragem, que é um assunto que eu também quero tocar e tal. Eu vou até puxar para mim, porque todo mundo que acompanha o canal sabe que o Murilo é remo, para não chiarem algum comentário do Murilo. Eu acho o seguinte, realmente parece que o Paysandu está travado. Eu continuo com a minha opinião, que eu acho que esse time dá rock, e discordo totalmente. Os bicolores podem brigar comigo. Incrível que eles podem brigar comigo, porque eu vou fazer um contraponto positivo, né? Eu não vejo esse time como um dos piores times dos últimos tempos. Eu peguei até, se der, eu vou até botar aqui, se estiver aparecendo, eu peguei a escalação do Paysandu na queda em 2018. Então, estou falando de 2 anos, né? Já vai fazer 3. Cara, eu não sei não se aquele time que caiu era tão melhor assim, então, que é o que eu sempre digo nas lives. Se a galera não pirar o cabeção agora, você há de fazer uma análise que, se tem isso aí, que eu acho que tem uma condição de jogo, jogadores, elenco, não é que seja o suprassumo da qualidade. Tem que ver se o comandante que lá está é o comandante correto para isso. Só que, assim, diferente da maioria das coisas que eu estou vendo na imprensa, ouvi nos últimos jogos, uma das coisas que falavam, o Itamar não define quem joga. O Itamar não define esquema. O esquema está muito claro que ele quer o esquema que começou contra o Remo, que aí não deu certo, ele mudou e já vem a 2, se bobear 3 jogos, com cara que não são os 2 abertos ali. Ele quer 4 no meio, 2-3-1, enfim. Mas ele não quer os 2 abertos, ele não quer um 4-3-3, vamos dizer assim. Então, o esquema está definido e o time titular, do que eu vejo para ele, também está muito claro. Pelo menos o que ele vai tentar. Então, esse papo de... E outra, quando começaram a falar isso, jogadores como Paulinho, como outros tantos, vieram chegando e entrando no mínimo de condição depois. Ele meio que já botou a formação ali da trinca de volante. Eu acho um absurdo a galera dizer que o Jonathan está jogando na direita aberto. Não é verdade. Não é verdade. O Jonathan é, como a gente já falou várias vezes aqui, o terceiro cara de meio de campo, porque ele não tem mais condição de ser segundo. E ele tem uma habilidade, ele bate bem na bola. O Jonathan está se recuperando ainda. Então, o Jonathan é um desses caras que pode dar mais. O Rui, que teve no canal, é o calcanhar de Aquiles do Paysandu. Não o Rui, essa posição há, sei lá, 3 temporadas, desde o Tomás Basto, da queda do Tomás Basto. Então, assim, eu ainda acho esse jogo específico, só para passar para vocês, esse jogo específico, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Até acho que tá com o cara, estava falando com o Ítalo, de ir para pênalti, ou o Paysandu enfiar uma caixa para meio que, tá aqui, a gente cachou o jogo e dane-se, vamos jogar na Curuzu aqui e tal. Eu tenho essa opinião, não sei se vocês compartilham dela, discordam dela, só para a galera bicolor aí achar ou que eu estou devaneando, né, e tal. Eu acho que pelo Bragantino a gente não sabe muito o que vai acontecer. Salvo engano, o Arthur é o terceiro técnico do Bragantino no estadual. É muita coisa. Chegou aí na semana passada.
A gente já viu um Bragantino mais organizado dentro de campo, comparado ao que se via nos outros jogos. Passa a ter mais cara de equipe. Antes, nos jogos anteriores, a gente via um bando de jogadores correndo desorganizadamente, e agora está com uma cara mais de equipe. Então, acho que é muito difícil fazer um prognóstico por conta disso. O gramado, creio que vai ajudar bastante para que nós tenhamos um jogo um pouquinho melhor. Acho que o gramado do Diogão, sim, não é de hoje, muito ruim, acabava complicando. Via que, equivocadamente, o Paysandu até tentava tocar um pouquinho de bola ali no meio de campo, sem sucesso, porque não tem condições. Então você vê que o Rui, por exemplo, tinha muito. O Rui e o próprio Jonathan tinham muita dificuldade de passe por conta da condição do gramado, e isso, consequentemente, influencia na criação de jogadas, mas eu acho que não pode servir como muleta para o desempenho que não foi, a falta de desempenho, no caso, que não é só naquela partida. Então, por conta de tantas mudanças e as duas equipes ainda estarem se ajustando, eu acho que é o confronto que está mais em aberto. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. Concorda, Ítalo? Duas coisas do que o Murilo falou. Primeiro, assim, concordo, especialmente em relação ao gramado. É uma justificativa, mas não pode ser a maior das justificativas. E o segundo ponto em relação ao Bragantino e o Cacaio. Parece que agora, e também já um pouquinho puxando para o jogo do Castanhal, parece que agora o Castanhal de Cacaio parece o Bragantino de Cacaio. O Castanhal começou no finalzinho do campeonato e no último jogo agora contra o Independente a ter uma organização interessante, parecida com a que o Bragantino tinha lá no começo. Então, parece que o trabalho do Cacaio começou a funcionar agora no Castanhal, na hora que mais precisaria. Tá. Parece que o nosso saiu das profundezas da comemoração e está chegando aí, né? Então vocês devem ver uma mágica, ou um corte mesmo, e deve aparecer aqui Luiz Henrique Luz. Vapo. Depois da mágica, está de volta depois de uma embriaguez monstra pela contratação de Paulinho Curuá, voto xodó, Luiz Henrique Luz está entre nós. Mas, Luiz, não te empolgue. Nosso assunto agora continuará em Independente Castanhal, e quando for falar de Remo, como a gente já teve a live, a gente vai falar de Curuá, eu deixo tu expores todo o teu amor incondicional por essa contratação. Beleza? Seja bem-vindo, tá? Valeu, Paulo. E aí, Murilo. E aí, Ítalo. Prazer estar aqui com vocês. Essa mesa agora é recheada, né? E na verdade, assim, galera, a gente vai falar mesmo lá para frente, mas quem conhece o Rodada sabe que ele repetidas vezes elogios e elogios, desde da segundinha, Paulinho. Então vamos lá. Como a gente, na entrada de Luiz Henrique, o Ítalo deu uma puxada aí para Independente Castanhal, falando que hoje o Castanhal começa a aparecer a Bragantino. Só assim, algo a mais para falar de Bragantino e Paysandu, ou a gente pode ir para o Independente Castanhal e depois a gente faz a projeção em cima disso para os jogos futuros da volta? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então vamos lá, agora com o Luiz falando. Cara, assim, eu estava muito curioso, eu não vi o jogo, infelizmente, de saber o que iria acontecer com o Independente Castanhal. Por quê? Eu falo na live que, pelo que eu vi, o Independente para mim era favorito, porque eu já tinha dito que eu achava o Independente um dos times, se não o time do interior mais ajustado, como equipe. Porém, o Castanhal tem condições, qualidade, peças mais rodadas, os caras que já passaram por outras situações mais complicadas, que se houvesse ali uma fagulha, esses caras poderiam fazer a diferença. Nem imaginava uma evolução tática, tá? Eu nem imaginava. Eu estava falando dos caras lá fazerem um jogo bacana e isso fazer a diferença. E outra, o Independente tem aquele jogo que todo mundo lembra muito bem feito pelo Remo, mas ali há um encaixe, né? Há um encaixe de jogos. Nem todos os jogos vão ter esse encaixe de vídeo que eles fizeram contra o Paysandu. Eu queria que vocês me dissessem o que aconteceu. Eu vou começar com o Luiz, que chegou agora. Aí ele fala um pouco, depois a gente roda e avisa. Assim, minha opinião sobre esse jogo é que tá um pouco mais parelho. Tanto o Castanhal quanto o Independente
Eu esperava um pouco mais do Independente pelo que ele já vinha mostrando no campeonato. Eu acho que pro segundo jogo ficou bem aberto, assim, não vejo tanto favoritismo mais do Independente. O Castanhal tem peças com qualidades que podem ser decisivas, mas o Castanhal ele deu uma melhorada, na minha opinião, em relação aos últimos jogos. Os últimos jogos que o Castanhal vem atuado, eu acho que nesse ele deu uma acordada não o suficiente, mas deu uma melhorada sim, Paulo. Então eu espero que nesse segundo jogo aí seja um jogo bem aberto e com possibilidade das duas equipes. Qualquer uma das duas podem passar de fase. Até pelo resultado. Então, o Murilo, sobre o jogo, especificamente, já que você está trajando, envergando o manto do Japi, que eu tenho um apreço, porque são as cores do Enos Queiroz. Eu acho que nesse jogo específico, o que rolou? Por exemplo, quem foi melhor no jogo? Dá para saber quem foi melhor no jogo? Para mim, o Castanhal foi superior. As oportunidades que o Castanhal teve, o Canga perdeu pelo menos 2 gols, o Fazendinha perdeu 1 gol. Castanhal, que é o Dream Team do futebol paraense, né? Pegaram ali os galácticos do futebol paraense. Então tem o Fidelis, tem o Quadrado, tem o Pecel, tem os jogadores que todo mundo queria Exatamente. Mas acho que, concordo com o Luiz, era a grande decepção, mas o Castanhal mostrou uma evolução. Mostrou uma evolução nessa partida. Acho que o trabalho do Cacaio finalmente apareceu. O Castanhal vinha devendo realmente, mas nesse último jogo demonstrou um bom futebol. Acho que não saiu vencedor exatamente porque pecou nas finalizações. Aquela última bola, o Canga errou uma cabeçada, como eu falei, o Fazendinha perdeu 1 gol. O Independente não jogou mal, mas acho que o Castanhal foi superior. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Castanhal. Mas para um segundo confronto, como você falou, até pelo resultado, está em aberto. Então, o que diz até melhor, né, Ítalo, para o Castanhal, essa frase do Murilo, o Independente não jogou mal, e mesmo assim o Castanhal foi superior no jogo. Então, assim, dentro do que eu falei, é o jogo que aparece aquilo que tu falaste, é o jogo que aparece o Cacaio como treinador. Parece que agora começou-se a entender o que o Cacaio quer desse time. Sim, concordo com o que os meninos colocaram. A gente percebe um Castanhal que consegue construir suas jogadas. Isso não vinha acontecendo, né? E construiu muitas, como o Murilo colocou. Foram bolas perdidas, o Castanhal sairia assim vitorioso ali, né? Então o jogo que o trabalho do Cacaio mais conseguiu aparecer a gente conseguiu perceber com nitidez, né? E apesar do placar, independente do placar, é um jogo sim bastante em aberto, mas vejo o Castanhal como favorito, se manter o seu ritmo e aprimorar suas finalizações. Uma partida muda mesmo, né? E assim, houve alguma mudança de jogador? O próprio Fazendinha não vinha jogando nas últimas partidas, entrou bem. Fazendinha, eu gosto muito dele, assim, não é... Porque toda vez que tu fala que tu gosta de um cara desse time, na cabeça de alguns então ele já pode jogar em Remo e Paysandu. Não, eu só gosto dele jogando onde ele joga. Calma, Beth, calma. Também. Eu acho essa um ponto positivo, Murilo, como o Gui Campana combinou com o Fazendinha. Sim. Então são as combinações, então é Cacaio mesmo, né? Então, assim, o nome dessa evolução é Cacaio. É isso. Sim. É isso. E aí agora a gente vai passar pelo Clube do Remo. Como a gente fez live, eu fiz live, já quem não viu, vai lá na live que a gente destrinchou com garbo, elegância, todo esse jogo. Mas vamos falar agora para o êxtase enlouquecedor de Luiz Henrique Luz. Hoje o Remo, a gente está gravando deve botar o vídeo no mesmo dia, não sei, na segunda-feira, o Remo confirma o que eu também fiz um conteúdo e eu fui um pouco mais além, o que isso pode dizer sobre o Clube do Remo, a contratação de Paulinho Curuá. O que também indica, posso queimar a língua, mas o que indica que deve vir Danley no final do Parazão. Apesar que aí o Danley posta do outro lado também, então tem uma situação diferente. Luiz, o que você tem, segura a emoção, a dizer da contratação dele? Esse nome é bom, hein? Esse nome é bom.
Antes de falar do Curuá, eu acho muito bacana isso da diretoria, que desde que o Fábio assumiu, eles vêm, logo depois do Paraense, apostando em algumas peças regionais de destaque. Tem, claro, todo jogador é uma aposta, pode não dar certo, assim como o Michel, lateral direito, não deu certo. Mas eu acho um ponto positivo que a diretoria do Clube do Remo ela deu oportunidade a esses jogadores de destaque do Parazão, como também foi o caso do Dioguinho, que saiu do Castanhal para o Remo e pôde mostrar o seu futebol como titular hoje no Remo. E o Paulo Curuá é um cara que vem se destacando há uns 2 anos, é lá da região, né, de Santarém, da base do Tapajós, foi emprestado por São Raimundo lá da região e jogou a Série D. E foi na Série D que eu pude ver o futebol dele e eu vi que esse cara ele tinha um toque diferenciado, ele é um jogador de uma qualidade acima do jogador do interior. Aí ele voltou pro Tapajós, sempre pertenceu e ainda pertence, no caso, ele vem por empréstimo, ligado ainda ao Tapajós. E aí no Tapajós ele jogou bem também, contra o Remo, ano passado. E na Tuna, para mim, ele foi um dos pilares, uma das peças fundamentais aqui. Quem viu o nosso programa sobre a segundinha, a gente destacava muito o nome do Paulo Curuá na Tuna, para mim, um dos responsáveis pelo acesso. E hoje vem aí o Clube do Remo e eu, no momento, não posso cobrar nada do Paulo Curuá. Para mim, ele vem para se desenvolver. O Remo hoje tem toda uma estrutura para isso, tem um técnico de grande nível, que é o Paulo Bonamigo. Murilo, o que a torcida azulina pode esperar do Curuá em termos de características? Assim, porque quem começou a ver ele ou buscou para ver essa temporada vai ver os gols perdidos contra o Paysandu, vai ver ele sendo artilheiro com 3 gols e tal, mas ele é um volante, né? Ele é um volante ali, como eu disse em off aqui, eu recebi muita mensagem de azulinos de todas as tipos e padronagens e de bicolores, alguns, por sinal, me dizendo assim, espera que ele vai ser, com certeza, titular na B. Falei, olha, então, assim, o cara veio como uma coisa... E só para complementar, Murilo, assim como o Dioguinho, ele não tem 20 anos em um só brilhareco, né? Ele já tem 23, o Dioguinho veio para o Remo com 24, com 25, então parece que tem algumas similaridades, e como eu digo no conteúdo, quem não viu, veja, eu acho que o efeito Dioguinho aí também faz diferença. É isso. O que eu acho que pesa muito a favor do Paulinho, ele é um ponto fora da curva dos jogadores que normalmente aparecem no futebol paraense. Seja pela parte técnica dele, seja pelos fundamentos, mas principalmente pelo físico. É um cara alto, é um cara forte fisicamente, então ele não é um cara que o Remo vai ter que, por exemplo, trabalhar de forma intensa nesse desenvolvimento físico dele. O que tu falou chama muita atenção, é um cara que tem regularidade. Ele não está aparecendo nesse campeonato. Já tem algum tempo que o Paulinho Curuá apresenta um bom futebol. Então, por tudo isso, acho que é um jogador que justifica a contratação. Passa a ser uma contratação muito bem-vinda. Pensa igual o Luiz. Não é um cara que vai chegar e a gente já pode esperar que ele de cara vai tirar a posição do Uchoa. Não. Acho que se ele for inserido aos poucos na equipe, ele vai contribuir. Como eu falei, a estatura dele vai ajudar, principalmente nessa questão de bola aérea, que é um grande problema defensivo no Remo. Eu acho que ele pode contribuir muito com isso. Até para o Ítalo, no conteúdo, eu falo assim, o bom é que ele pode até vir a ser, ele só não precisa ser, ele não tem a necessidade de ser solução de nada, o que é muito Exatamente. bom. Ele tem eu vi umas... A galera fez o Felipe fez, o Toró fez uns vídeos de análise deles, os moleques são fera daqui, o Felipe também. Tem umas bolas metidas ali interessantes também, que eu acho importante para jogadores, tanto para o Gorni quanto para o Cariús e tal. Acho legal, acho essa característica importante. E o Murilo foi muito bem na parada da estatura e do porte físico, que realmente destoa do normal, daqui, que também não é nada, precisa ser alto, precisa ser grande, não é isso. Mas, assim, pode ser uma característica positiva. O que eu posso afirmar é que ele vem com um muito bom olhar da diretoria azulina. Isso ele vem querendo que ele viesse, entendeu? Tipo,
Vamos trazer esse cara. Vamos lá, vamos. Porque quando a gente fala em aposta, parece uma coisa que meio pairando dúvida. Não é uma aposta assim. Vamos trabalhar. Dá tempo. Entendeu? É isso. E aí, Luiz, ele jogaria no lugar de quem? Vamos dizer assim, hipoteticamente, ele é o segundo volante, primeiro volante, ele pode jogar até como terceiro no meio de campo. Eu vejo o Paulo Curuá buscando a vaga do Shoa, um jogador de contenção que tem um bom passe. Eu acho que o passe dele é uma das principais características do jogador. Ele também inicia jogadas, mas eu vejo que pela idade ele pode também se desenvolver para um jogador, o segundo volante. Ele tem capacidade para isso. Mas, a princípio, eu diria que ele viria para ser o reserva do Shoa, buscar essa vaga. Então, hoje, por exemplo, o Remo pode muito bem ter o Show e Siqueira e pode ter, assim, numa hipótese, Curuá e Kiss. Égua, tu é doido? Curuá e Kiss. Moleque do caralho, tem que ter essa dupla em algum momento. Curuá e Kiss. Kiss e Curuá? Eita cacete. Eita. Eu gosto de nomes assim. Esse negócio de João. E acho, vou falar, me empolguei. E acho que o Curuá, assim como o Perema, muitas vezes, cara, Perema, Paulinho Curuá, tem isso. Se fosse Paulinho Capixaba, a galera tinha vindo antes. Enfim, vou falar. Fizemos aqui uma análise. E eu vou aproveitar, antes da gente passar para palpites, projeções dos próximos jogos, baseado no que a gente falou, eu já quero aproveitar que o Murilo está aqui comigo e pedir para você que chegou até aqui a esse vídeo, dá uma moral para a gente. A gente criou o ENOScast. Se você não conhece, vai lá, é ENOScast, deve estar aparecendo aqui. Eu, Murilo e sempre convidados, a gente fala de futebol de uma forma muito mais ampla, assuntos maiores, assim, não mais focados em Remo, Paysandu, futebol paraense. Por isso a gente abriu um outro canal. A gente está com um canal, começamos essa semana, o conteúdo está lá sobre a Superliga da Injustiça, que parece, né, que a gente botou atrasado, aí me entra os torcedores do Manchester United acabando com um clássico que ia acontecer, então tem tudo a ver. Convido a galera aí, Murilo, para a gente ir, para aproveitar esse encaixe aí para a gente seguir. Isso aí, convido vocês a se inscrever no canal, vem muita coisa boa por aí. A gente fez uma live há alguns dias aí que teve uma interação muito bacana com a nação. Então se inscrevam, nos deem sugestões, deixem os comentários de vocês, assistam o conteúdo e dê esse feedback para a gente, que vai ser super importante para a construção desse canal, para estar trazendo assuntos cada vez mais interessantes aqui para vocês. Então agora você pode ouvir e ver o ENOScast, que ele também está e já está com 5 episódios em todos os agregadores de podcast que você, qualquer um que você tenha, ele vai estar lá. Joga ENOScast, que ele vai aparecer uma logo linda de garbo e elegância. Após esse merchan, após isso que a gente conversou, tudo é classificada, para mim, fato, acabou, não há discussão. Alguém discorda que a Tuna está classificada? Teremos alguma... É possível Itupiranga, que é marcado pela defesa, virar o time da virada, o time do amor, da remontada? Não, né? Dá não, né? Eu acho muito difícil, porque o Itupiranga ele tinha como ponto forte a defesa, mas o ponto fraco é o ataque. Eu acho que ele tem 5 gols no campeonato, ou 4, alguma coisa assim. Murilo, no way, né? No way. Cara, futebol é fantástico porque ele proporciona momentos incríveis, né? Então eu não vou te dizer que é impossível o Itupiranga conseguir esse resultado, mas é bem improvável. Exatamente pelo que o Luiz falou. O ataque precisaria de 4 gols, que foi o que eles marcaram no decorrer do campeonato. Então eu acho bem improvável. E outra coisa que o Luiz falou que é muito bacana, a Tuna praticamente assegurando a Série D de 2022. Depende apenas do Bragantino não passar pelo Paysandu, que a Tuna já vai estar classificada para a Série D de 2022. Bem bacana isso, ver a Tuna voltando ao futebol nacional, né? Ítalo, a Tuna é Série D? Olha, são esses 2 pontos que eu não conseguiria fugir. O primeiro é que o Murilo falou, a palavra que eu ia usar, o Murilo colocou. Futebol é mágico. Pode ser que alguma coisa aconteça. É difícil, é verdade. Inclusive, parabenizo ao que o Robson Melo falou, é um jogo que ele vai ter o dobro do cuidado, então é interessante, não tem nada a ganho. O outro ponto é esse. E pelo futebol ser mágico,
esse é o jogo mais importante, é o segundo jogo mais importante dos últimos 15 anos ou mais da Tuna. O primeiro foi a volta da Tuna lá contra o Sport Real, se não me engano, que ela conseguiu voltar para o Parazão. E o segundo é esse. A Tuna debutante não joga um campeonato nacional há 15 anos. Então, só de pensar nessa possibilidade, nós, torcedores, sem dúvida alguma, ficamos até um pouco emocionados. Mas, reitero, é o jogo mais importante dos últimos 15 ou mais anos da Tuna. Prepara o ônibus, pai. Prepara o ônibus que vocês vão viajar. Eu vou falar uma coisa, cara. Se a Tuna não pegar essa semifinal, me desculpa, é a maior pipocada do... Desculpa, eu falo. Vai ser uma pipocada do cacete, irmão. Não dá. Não, tipo, eu não digo que o Tapajós não pode ganhar a Tuna. Mas se a Tuna levar uma goleada do Tapajós, é uma pipocada do tamanho da sua história. Me desculpa, não dá. Não dá para a Luzinha fazer isso. Beleza. Eu vou para Independente Castanhal. A gente já analisou bem e tal. O Luiz falou que o confronto está aí aberto. O Ítalo acha que agora, se eu não estiver enganado, o Castanhal é favorito. E o Murilo também acha que ainda está tudo em aberto e tal. Então eu vou começar porque acho que o Castanhal agora é favorito. Ítalo, tu acha que vai dar Castanhal? Acho que sim. Se o Castanhal se manter como jogou no último jogo, eu acredito que sim, 1-0. Mas é difícil. Vai ser um dos jogos mais interessantes, sem dúvida alguma. É o mais aberto, né, Luiz? Para mim é o mais aberto, tanto por desempenho quanto pelo placar. Assim, não consigo cravar quem é que vai sair na frente. Eu vou dizer que vai ser 1-0 com o Castanhal porque eu quero o Castanhal. É justamente, puramente por isso. Eu acho que, apesar do placar também de empate em Paysandu e Bragantino, né, Murilo? Eu acho que, assim, todo mundo espera que o Paysandu passe, porque é o Paysandu independente de qualquer coisa. Mas independente de Castanhal, apesar do Castanhal na Série D e tal, a galera meio que fica meio sem saber, né? Então, por isso que eu acho que é o mais aberto. Aí tem o Independente, que a gente achava o melhor time, o time mais bem encaixado do interior. E aí vocês vendo um Castanhal evoluindo na mão do Cacaio, aí deixa ainda mais aberto, correto? Sem dúvida. É o confronto da melhor equipe, quando eu falo melhor equipe, é da equipe com mais encaixe, contra o time que tem mais individualidade, tirando os dois gigantes, né? E caso encaixe, aí tem uma possibilidade maior, né? Caso haja... Exatamente, é da onde pode tirar mais. Então é por isso que o resultado tá totalmente em aberto, sabe? Não é querer ficar em cima do muro, mas é porque eu não consigo cravar quem vai passar desses dois. E aí eu vou entrar já no confronto do Remo para terminar com o Paysandu. É o confronto mais desigual, porque o Remo é absurdamente melhor do que o Águia, né? É tão absurdamente melhor do que o Águia que teve uma hora que ele quis controlar até demais o jogo, né? Então, assim, não tem condições. Eu vou falar, para mim, a outra vitória aqui, a não ser que o Remo esteja com a cabeça muito... que eu acho que o Bonamigo não deixa. E aí, Luiz? E aí, o Kiss à disposição, né? Então pode ser uma vitória ao som do... ao metal, né? Party every day. Não, party every day não pode, galera. Quando foi definido os times que iriam para o confronto, e eu vi que o Remo pegou o Águia, eu já esperava uma facilidade mais para o Remo. Porque o Águia demonstrou durante o campeonato uma equipe muito frágil. Eu espero mais uma vitória boa com saldo do Remo aí, com todo respeito ao Águia. Murilo. Eu acho que a classificação está encaminhada. Claro que pode acontecer uma tragédia, mas é bem provável. É bem provável. O Águia reclamou de arbitragem, né? E teremos alteração na arbitragem. Vem o Rodolfo Toschi Marques para apitar o jogo, um árbitro FIFA. Você vai falar. Boa lembrança, Murilo. O Águia reclamou ali de arbitragem, mas o Remo também tem motivos para reclamar da arbitragem. Acho que não justifica as ofensas que o Joelson recebeu, duvidando da índole dele.
Acho que é o nível da arbitragem. Não, mas isso não é um problema exclusivo do futebol paraense. A arbitragem é ruim a nível nacional. Vai melhorar com o árbitro FIFA? Vai. Mas também tá sujeito a erros de arbitragem, que os caras erram com o VAR. Eu só acho que é bizarro tu ter que gastar uma grana dessa, em vez de gastar essa grana melhorando a qualidade, os árbitros, a arbitragem, tu gastar uma porra de uma grana dessa para uma semifinal de Campeonato Paraense e mandar buscar o Ricardo Tostisman. O Joelson foi horroroso, foi omisso, foi frouxo. Tudo que aconteceu depois foi baseado no pseudo-erro do negócio do Marlon, da falta, que eu, por exemplo, falei na live, eu não daria. Entendo se desse, entendo. Isso aqui só é reclamado de falta no Brasil, qualquer outro lugar. Não vai ser falta nunca. O cara escolhe isso. Independente de ele ter... Ele escolheu, o cara atrás que poderia ter acompanhado a jogada, ele escolhe reclamar, porque também tem isso, né? Porque há um privilégio aos grandes, do mesmo jeito que quando o Paraense reclama que quando o Remo Paysandu jogou lá para baixo, aqui é igual, é a mesma coisa. Então, assim, mas o cara já entra predisposto a ser a vítima. Nem estou entrando na discussão, porque tem o pênalti que ele não deu, porque ele marcou a falta, ele não podia dizer que a bola não bateu na mão, ele inventou uma mão da matada do G2. E não justifica ter torcida em Marabá, porque tinha torcida, e eu sei que tinha torcida, porque apareceu na minha live o cara dizendo eu estava no jogo, e se o Remo jogar assim não vai a lugar nenhum na Série B. Eu falei, mano, mas o que você estava fazendo no jogo? Você é diretor e tal? Não sei. Então, Então, assim, a arbitragem foi horrível no Paysandu, a arbitragem deve ter sido horrível no jogo da Tuna, porque não muda, esses caras estão sentados ali, parece que tem uma panela e não evolui. Então, assim, eles não treinam, e árbitro tem que treinar, tem que conhecer regra. É claro que eles não fazem isso, é claro, entendeu? Mas prejudicou o Remo. Não, ele prejudica o jogo, eles prejudicam o campeonato. E vou dizer mais, é o meu momento corneta. A dona imprensa, principalmente a nossa TV Cultura, que embala muito bem o campeonato, há de se falar isso, a Cultura embala muito bem o campeonato, ela precisa pontuar isso com respeito, como profissionais que são, mas ela precisa, e se puder, não sei se pode, nem acho que mas se puder falar com a FPF, que ela tem contato direto para várias coisas, dizer, mano, não dá, papai, tu estraga o jogo que eu passo. Estraga o produto. Os custos são do Águia, porque foi uma solicitação do Águia. Tudo. Que vai pegar, desculpa, o Águia vai perder com o Totti, com o Colina, vai perder, é bobagem do Águia. É a história de eu vou me botar como vítima para eu ter o que falar. Eu nem entro nisso. Por isso que eu também acho que isso tem responsabilidade de Remo, Paysandu, começando. E todos os outros. Não dá, não aceita, não pode, está errado. E agora, vamos falar de Paysandu e Bragantino. Alguém acha que o Paysandu não passa? Eu acho que o Paysandu passa. Já expliquei o motivo até antes do Luiz entrar, o porquê. Eu acho que, para mim, o Paysandu passa do time do Bragantino. Acho que o Paysandu passa também, tem mais equipe que o Bragantino. Mas não seria nenhum absurdo o Bragantino, de repente, conseguir uma classificação nos pênaltis e tudo mais. Mas acho que o Paysandu é favorito. Mas seria um vexame para o Paysandu? Acho que seria. Não seria um absurdo a classificação do Bragantino, mas seria um vexame para o Paysandu pela história do Paysandu. Remo e Paysandu já entra com a obrigação moral de chegar na final. Conquistar o título quando chegam lá na frente, aí vai se medir a força. Mas, assim, pelo investimento, pelo que eles recebem para disputar esse campeonato, é um absurdo que não cheguem à final. Olha, eu vou dizer que depende do Paysandu. Depende unicamente do Paysandu. Se o Paysandu vai jogar bola para isso, passa. Se o Paysandu não jogar bola, cara, não é surpresa. O time não vem tendo resultado, mas não vem indo bem no campeonato. O Bragantino, depois da saída do Kaká, deu uma queda. Todo mundo viu aquele jogo. Foi um jogo bem, bem ruim mesmo.
Concordo muito com o Murilo. Bastante, na verdade. Então, eu acho que no fim, o Paysandu vai sim passar, mas pela conta de que Remo e Paysandu sempre são mais decisivos contra o time do interior. Então eu vou mudar um pouquinho para ti, Ítalo. Para ti vai ser Remo e Tuna e Paysandu e Castanhal, é isso? Ou não? Para ti pode ser Bragantino e Castanhal. Não, eu concordo com os meninos colocaram. Até para tentar não ser muito repetitivo, eu acho que eles colocaram bem. E até seria mais interessante, né, que o Paysandu passasse para que haja as duas vagas. Então, é mais interessante. Mas tu achas que pode dar um Bragantino e Castanhal, já que tu acha Castanhal favorito no confronto? Eu acho que não, até porque não tem nem tempo para o Bragantino se aprimorar tanto nas mãos do Arthur. É bem difícil, então eu acho que não. Tu quer ver o que vai acontecer? E aí o Paysandu vai ganhar? Vou te mostrar, vou falar. O Nicolas vai fazer gol. Que é do jogo que o Nicolas gosta de fazer. O Nicolas... A torcida do Paysandu quer ganhar o jogo? Dá uma encrencada com o Nicolas que ele vai fazer 2 gols e tudo se resolve. Pode pegar o histórico. Então, na minha opinião, ainda é Remo e Tuna e ainda é Paysandu Independente, com toda a dor no coração do meu querido Elinho, mas eu acho que ainda o Independente, assim, ainda está na frente. Alguém, vamos lá, considerações finais, começando pelo Ítalo. Por favor, Ítalo. Não, acho que a gente resumiu bem, falamos bastante sobre a rodada. Acho que a participação do Murilo foi muito legal. Até convido, até peço que ele participe mais vezes, a gente consiga participar mais vezes. E agradeço a oportunidade, agradeço a você que nos acompanha aí e compartilhe aí o vídeo para que a gente consiga fazer mais. O Murilo só vai participar de novo, caso até a próxima gravação do Rodada, o cast bater 100 inscritos. Senão ele não participa. Então está na mão de vocês, nação querosense, a participação de Murilo. Eu posso descumprir minha promessa? Posso. Mas posso também. Então fica na mão de vocês. Não deixem na minha. Luiz, por favor, suas considerações finais depois do seu êxtase por Paulinho Curuá. Tão êxtase que eu não estive nem no início do programa, mas brincadeiras à parte, queria agradecer o papo maravilhoso que tenho com vocês. A aquisição aqui do Murilo é sensacional, um cara de cabeça mesmo, sabe futebol, conhece muito, muito. Então, como o Ítalo falou, Murilo, se quiser participar, fica aí com a gente. Se quiser participar da segundinha também, fica à vontade. Bom, nação, dê esse apoio pra gente. Curta, compartilhe aí, bora levar o programa aqui com garbo e elegância para vocês. Murilo, aqui a gente não paga porra nenhuma, mas eu mando todo mundo rasgar a seda pro convidado. Então a gente compensa, né, galera? A gente compensa. Obrigado, mano. Obrigado, meu irmão Paulo. Obrigado às palavras do Luiz, do Ítalo. Porra, a gente fica lisonjeado aí. Te agradecer mais uma vez, Paulo, pelo convite e dizer que tô à disposição sempre que quiserem chamar pro Rodada e nós, a gente vai trocar essa ideia. Eu acho muito da hora o conteúdo que vocês produzem e, como falei, tô à disposição. Quero vir num programa para poder meter o pau em muita coisa que eu acho que deveria mudar no campeonato. Como o Paulo desabafou aí sobre a arbitragem, eu queria falar sobre os gramados. É inadmissível que se tenha gramados como, principalmente do Mamazão, o do Diogão. Não tem cabimento de você ter um campeonato com qualidade, com esses gramados. Mas aí você pega também a salada que foi a troca de técnico no campeonato. Isso notadamente joga o teu nível do campeonato lá para baixo. Então são algumas coisas que a gente pode discutir em próximos programas. Mais uma vez agradecer, pedir para a galera sentar o dedo no like aí, compartilhar o conteúdo. Vocês pedem muito conteúdo do futebol paraense, fora de contexto Remo Paysandu, para que sejamos mais abrangentes. Então tá aí, tem um conteúdo para vocês falando de todos os times do campeonato. E a gente tem também o nosso É Nóis Cast, que fala de futebol além do futebol do estado do Pará. Então, deixem um like, se inscrevam no canal
e deem esse apoio para a gente, que é super importante para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu, Luiz, valeu, Ítalo, valeu, Paulo, valeu toda a nação. É isso aí, tamo junto. Eu não tenho mais o que falar, pedir tudo o que eles pediram e dizer muito obrigado, nação. Mais uma rodada, boa sorte a todos os envolvidos. É nóis, Queiroz. Tchau!